Oi, gente. Então, gente, hoje vamos continuar com os nossos conteúdos para o Enem e para o vestibular, tá? Mas antes disso, eu quero agradecer vocês pelo acompanhamento dos vídeos, pelos comentários, pelas curtidas, E lembrar vocês que a gente tem 2 sorteios em andamento, 2 bem pertinho, fora um que está um pouquinho mais longe, porque a gente tinha definido uma meta assim mais ousada, que era chegar aos 1.000. Mas assim, ó, nós temos um que a gente está quase atingindo, que vamos sortear mais 4 livros do Book Haul, e temos aquele outro que também estamos quase atingindo, que é o sorteio daquela coleção do professor Cláudio Moreno, aquela coleção do Guia Prático do Português Correto, mais o volume daquele Português Divertido, né? Que também é do professor Cláudio Moreno. Então, quando nós atingirmos 830 inscritos, nós vamos sortear 4 livros do último Book Haul. E quando atingirmos 840 inscritos, nós vamos sortear aquela coleção do professor Cláudio Moreno para um único inscrito, tá? Então, eu quero agradecer a vocês, volto a dizer, pelos comentários, pelas curtidas, pela participação em geral, tá? E dizer assim que eu adoro, quem me acompanha no canal há mais tempo sabe, eu adoro sortear livros, fazer circular os livros, fazer com que todos vocês tenham paixão pela leitura, porque a gente vive mundos, a gente vive outras vidas, a gente vive grandes aventuras com a leitura, né? E enquanto isso, a gente vai fazendo as aulas para o Enem e o vestibular, lembrando que foram alunos, meus ex-alunos, que idealizaram esse canal, e alguns deles, ou aqueles alunos que são mais velhos, os filhos deles, né? Que poderiam ser meus netos, e que hoje estão fazendo Enem e vestibular e que acompanham o canal, tá? Então, assim, nós estamos no modernismo, nós estamos naqueles movimentos europeus que influenciaram muito o modernismo lá, mais ou menos de 1910 até 1920, 1921, 22, né? Lembrando que o modernismo oficialmente começou aqui no Brasil em 1922 com a Semana da Arte Moderna em São Paulo. Então, desses movimentos europeus, a gente já viu o futurismo em vídeos anteriores do italiano Marinetti, principal representante. Até esses dias lá pelas tantas eu disse do francês Marinetti. Não, é do poeta italiano Marinetti. Nós já vimos depois o expressionismo, que foi do alemão Ernest, não sei falar ali, Kirchner, eu até digo alemão Ernesto, né? Vimos também o cubismo do francês Apollinaire, e hoje a gente vai ver o dadaísmo do romeno Tristan Tzara. Eu sou péssima em pronúncias, vocês sabem bem disso, né? Então, gente, mas todos esses movimentos europeus que a gente tem visto, todos eles queriam fazer o quê? A mesma coisa que o dadaísmo, com o seu principal representante, o romeno Tzara, queria fazer, colocar abaixo a ordem até então estabelecida, a ordem social, política, artística, e instalar, vamos dizer assim, a desconstrução daquilo tudo que até então era tido como a boa política, a boa literatura, a boa relação social e etc. Particularmente no dadaísmo,
eles queriam assim, ó, destruir todos os sistemas sociais existentes até então, todos os sistemas, e queriam fazer o quê? Instalar o caos, a confusão, vamos dizer assim, a solução ilógica. Eles queriam fazer isso para quê? Para reconstruir uma nova poesia, para reconstruir uma nova ordem social. E o interessante no dadaísmo, que eu penso que é uma coisa muito assim peculiar ao dadaísmo, que o nome dadaísmo, o nome desse movimento, não queria dizer absolutamente nada. O Tzara, segundo consta, né, nos livros de teoria da literatura e de crítica literária, ele queria dar um nome para esse movimento que ele, digamos assim, fundou em Zurique, quando ele divulgou um manifesto dele, um manifesto pessimista do pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, e ele procurou num dicionário aleatoriamente algum nome. E ele chegou ao nome Dada. Então ele fundou o movimento Dada, que depois veio a se chamar o dadaísmo. Mas conforme ele próprio e seus seguidores, não queria dizer absolutamente nada esse nome. E interessante também no dadaísmo que eles mesmos pregavam e previam o final do movimento deles. Eles mesmos defendiam que o movimento dadaísta não poderia durar muito tempo. Mas ele, de certa forma, até que durou, porque conseguiu chegar até 1921. Vocês podem pensar, mas foi pouco tempo, durou meia dúzia de anos. Mas para um movimento que queria ser alguma coisa assim rápida, alguma coisa de protesto, alguma coisa muito pontual, 5 ou 6 anos é um tempo bem significativo. Então, o movimento dadaísta foi basicamente isso: destruir conceitos, destruir sistemas, instalar o caos, instalar a desconstrução, denunciar o pós-guerra, né, com aquele pessimismo todo. O que é essa sociedade que consegue fazer a guerra? O que querem esses homens e mulheres que fazem a guerra ao invés de fazer poesia, fazer literatura e fazer caridade, ou seja o que for, né? E também, na mesma maneira, eles mesmos já previam o final daquele movimento deles. Eles sabiam que o movimento não ia ir muito adiante, tá? Eu coloquei aqui no quadro, como eu sempre coloco, o resuminho, mas é basicamente o que eu acabei de falar. Então, o dadaísmo durou aproximadamente de 1916 a 1921. O principal representante dele foi o Tristan Tzara, né, romeno, que lançou um manifesto em 1916, refletindo a atmosfera pessimista do pós-Primeira Guerra Mundial. O nome dadaísmo, o movimento Dada, foi escolhido ao acaso e nada significava. O movimento tinha o objetivo de destruir todos os valores da sociedade, desta sociedade que faz a guerra, dessa sociedade que um homem mata outro homem. Eles queriam também destruir todos os sistemas até então implantados, até então tidos como bons, sistema político, sistema social, sistema artístico, tudo, e queriam instalar o caos. Os dadaístas pregavam o fim do próprio movimento, que acabou sendo dissolvido em 1921, tá, gente?
Então, em relação ao dadaísmo, eu penso que seja isso que a gente teria para falar, porque todos os movimentos europeus ali que influenciaram o modernismo brasileiro, eles foram todos assim, ó, simultâneos e bem parecidos, que basicamente queriam pregar a destruição daquele primeiro conceito. Eu me atrapalhei um pouquinho, porque eu estou vendo ali, como sempre, eu não sei se eu tenho que descarregar meu celular ou sei lá, mas diz que o vídeo tem pouco tempo, alguma coisa assim. Mas a gente já estava terminando e obrigada por sempre assistirem os vídeos e compartilharem e